Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Cido e este é o canal Cido Assis. E eu já gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva aqui também, dê o seu joinha, que aí você vai colaborar, vai contribuir aqui com o canal, gostando aqui desse trabalho que a gente faz. A ajuda que você presta aqui pra gente aqui é se inscrevendo, dando o seu joinha. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Ajude também a compartilhar, o compartilhamento aqui desse vídeo é importante. Hoje é sábado e no sábado eu estou assim gravando uma série de vídeos, já tenho gravado alguns vídeos, até peço a você que você dê uma olhadinha aqui no meu canal. Eu tenho uma playlist, né, quase que completa. E quando eu falo quase, porque tem uma série de pensadores, né, que ficam de fora, mas que são sobre os pré-socráticos. Então vai lá na playlist sobre os pré-socráticos, que aí você vai ter assim uma visão, né, assim, até boa sobre quem foram os pré-socráticos. Que inclusive é importante conhecer os pré-socráticos para a gente poder conhecer melhor o filósofo que eu vou tratar hoje. Tchan, 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 tchan. O filósofo que eu pretendo aqui conversar com vocês hoje é sobre Sócrates. O Sócrates é considerado assim um grande pensador, é considerado inclusive até o pai da filosofia, que é um assunto que eu pretendo explicar um pouquinho melhor, por que Sócrates é inclusive assim considerado o pai da filosofia. Uma coisa que a gente precisa assim levar em consideração quando se fala em Sócrates, primeiramente é o seguinte, é que ele foi aluno dos sofistas e que depois, né, de um certo tempo, ele se distancia dos seus mestres. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Sócrates, primeiramente, ele foi aluno dos sofistas, né? Ele aprendeu com os sofistas. Só que depois ele, né, foi assim tomando conhecimento de si mesmo, né, sobre si mesmo, sobre a sua missão, do que ele até dizia assim que ele teria uma missão, né, que ele encontrou lá no oráculo, né, o oráculo de Delfos, lá no templo dedicado ao deus Apolo, né, que ele teria então encontrado ali uma mensagem e que essa mensagem teria vindo então do deus Apolo. E com isso ele levou toda a sua vida numa perspectiva de que ele teria uma missão a cumprir, essa missão dedicada à educação dos jovens atenienses. Ou seja, Sócrates acabou assim voltando, né, assim a uma educação, a um discernimento para os jovens atenienses, porque ele havia percebido alguns problemas que aconteceram durante o tempo que ele foi discípulo, por exemplo, dos sofistas. Então, ele observou uma série de coisas, porque, tipo assim, os sofistas, que é bom a gente levar em consideração, que eram professores particulares pagos, tá? Que eram pagos pela nobreza da época, né, para poder educar os filhos dessa nobreza, né? E os sofistas, eles utilizavam um método, né, que aí depois Sócrates ele vai contestar, né, esse método dos sofistas, e ele vai colocar um outro método diferente do método dos sofistas. Mas os sofistas, assim, de um modo geral, eles tinham, assim, como regra, tá, nessa educação com os jovens, assim, fazer com que esse jovem que fosse participar, por exemplo, da vida pública lá em Atenas, que tinha uma importância enorme, é bom que se diga disso, a participação da vida pública, que esse jovem ele pudesse, então, ter uma boa oralidade, uma boa retórica, falar bem, discursar bem, porque, inclusive, isso é igual como se fosse aquela profissão que é muito bem paga, né? Que é muito bem considerada. E o fato da pessoa falar bem, ter uma boa retórica, aquela coisa toda, era muito bem considerado lá em Atenas nessa época. Então, os sofistas, eles se dedicam para isso, né? Assim, trabalhar muito bem a questão da linguagem, né? E, acima de tudo, como é o caso da retórica, fazer com que a pessoa, além dela ter uma boa oralidade, falar muito bem, ter um linguajar, assim, aquele linguajar assim, invejável, né? Aquela coisa toda, ele teria também essa condição de convencer um público.
A questão do convencimento de um público era importantíssimo lá na Grécia Antiga. Até porque, o que às vezes muita gente não sabe, os julgamentos lá na Grécia, né, não era assim como se fosse um tribunal isolado, separado, não. Você tinha uma participação, né, basicamente assim, popular, né? Muita gente participava de um determinado julgamento. Então, a defesa era igual hoje, né? Hoje em dia tem o chamado júri popular, mas muitas vezes não tem tanta participação popular assim, né? Lá na Grécia não, você estava todo um público ali presente e a pessoa, né, que estava sendo condenada, teria que haver um argumento muito forte, por exemplo, em defesa, né? Ou para justificar, para dizer assim, olha, fulano de tal não é culpado, né, do que ele está sendo julgado. E com isso eram contratados assim brilhantes retores, tá, pessoal? Não é reitores, retores, que são os especialistas em retórica. E de onde que vinham esses retores? Vinham da formação, por exemplo, dos sofistas. Só que aqui tinha um detalhe que tem que levar em consideração. Essa retórica dos sofistas, ela não era pautada na verdade. Aqui nós já vamos ter uma diferença, né, com relação a Sócrates. Ela não era pautada na verdade. Ou seja, não havia uma preocupação com a verdade. Até porque os sofistas não era assim como foi o Sócrates, tá? Já vamos entrar no Sócrates. Não era assim como o Sócrates que ele acreditava e ele trabalhou em cima disso, né? Em torno de uma verdade que ele considerava assim que era uma verdade absoluta. Ou seja, uma verdade como se fosse uma essência verdadeira de todas as coisas. Que para o Sócrates esse tipo de situação existia. Já os sofistas, eles não acreditavam nisso, né? A verdade era a verdade de cada uma. A verdade, se a gente pegasse numa defesa, por exemplo, a verdade estava com aquela pessoa que conseguiu convencer aquele público todo ali, mesmo se de repente todo aquele discurso que a pessoa usou ali, né, ela não fosse verdadeira, né? Ou ela tivesse qualquer coisa ali entre meio, algo assim falso, algo que não tem nada a ver, mas, no entanto, essa pessoa foi capaz, por exemplo, de convencer todo aquele público ali, de dizer, inclusive, que tal coisa que não é verdadeiro, é verdadeiro. Ou seja, o público se convenceu de que é verdadeiro. Acho que deu para entender, né? No mundo da política acontece muito isso. Tá, esse é um detalhe importante. Eu queria, assim, antes de, né, entrar no Sócrates, citar aqui um dos sofistas, famosíssimo, até por causa de uma frase que ele utiliza, tá? Que é o Protágoras. O Protágoras, isso mesmo. Nós tivemos assim dois sofistas, né, que são assim considerados que, se você ler nos livros de história, de filosofia, em vários lugares, você vai, por exemplo, encontrar esses dois, que é o Górgias e o Protágoras. Aí o Protágoras tem uma frase dele famosa que é assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são porque são, das que não são porque não são. Essa frase, né, ou esse tipo de pensamento de filosofia de Protágoras tem uma importância enorme, porque isso daí vai influenciar a filosofia. Então, tipo assim, o sofista não é tudo dos sofistas que é negativo, né? Que como a crítica que Platão também, o próprio Sócrates, né, fez contra os sofistas. Não, os sofistas têm coisas interessantes, positivas, e essa é uma delas. O homem é a medida de todas as coisas. Com isso, se inaugura na filosofia aquilo que, por exemplo, os chamados pré-socráticos anteriores, que eles se ocuparam mais com a physis, né, com a preocupação com a natureza, de explicar os fenômenos naturais e também de trabalhar o cosmos, né, e a cosmologia, que foi inaugurada com os pré-socráticos. Agora, daqui para frente, o Protágoras traz, né, algo de diferente, porque ele vai dizer assim: a preocupação agora é com o homem. Por isso que aqui nós temos uma presença, né, de um antropocentrismo, que faz parte desse período clássico em que o próprio Sócrates viveu. Vejam que fez uma caminhada rápida aqui, né, sobre a questão dos sofistas, que é importante para a gente poder falar de Sócrates. Então, muito bem. Então agora o Sócrates, né? O Sócrates muito diferente dos sofistas. O Sócrates é um homem assim, né, um pensador que ele não cobra, ele não tem essa mesma prática, por exemplo, dos sofistas. Então o que o Sócrates faz? O Sócrates, ele vai para as praças, né? A ágora, a praça, a questão da praça lá na Grécia Antiga era muito importante, aonde inclusive
A democracia, nós poderíamos dizer que ela mais acontecia na praça do que propriamente na cidade como um todo, né? Porque ali você tinha presença de todo tipo de público, né? Até escravos estavam ali, mulheres, crianças, todo mundo, né? Ali na praça, a ágora, a presença da ágora era muito importante. E é onde Sócrates ia. Então os ensinamentos de Sócrates é aberto, né? Ele é público, tá? Então a gente pode até dizer assim que com os pré-socráticos nós temos um exemplo de escola privada, né? Onde que a escola paga, a educação paga, e com Sócrates nós temos uma educação pública, porque o Sócrates ele fala para todo mundo. Sobre o método socrático, aqui é interessante. O Sócrates então ele está ali junto com a juventude. Ele vai desenvolver um trabalho educativo porque ele viu o que os seus mestres faziam. Os seus mestres estavam trabalhando com a juventude. Só que aí ele vai dizer que tinha muita coisa errada, né? Que ele vai considerar errado, que não era certo, tá? Então, que ele iria então introduzir um método mais certeiro, mais importante do que a dos sofistas. Aí o Sócrates então ele vai trabalhar o método chamado, que é o método da ironia e o da maêutica. Ironia e maêutica. Essa ironia, chamada ironia socrática, o que queria dizer isso? Que é porque o Sócrates iria ficar meio que enchendo o saco, né? Gozando da cara do sujeito, né? Essas ironias que às vezes nós imaginamos, né? Não, não é bem isso. A ironia socrática, ela fazia parte de elaborações de perguntas que o Sócrates ele escolhia assim de modo especial algumas pessoas da época, e essas pessoas, entendam bem, boa parte delas eram os próprios sofistas, tá? E essas coisas, gente, acontecia todo mundo ali vendo, né? Então o que acontecia? O Sócrates ele chegava diante, né, do seu interlocutor, né, dizendo que nada sabia. Sei que nada sei. Essa né, é o mote, vamos dizer assim, quando o Sócrates vai trabalhar, então, esse método da ironia, né, que é partir da própria ignorância, né, diante do seu interlocutor. Eu não sei e você sabe. Já que você sabe, então eu vou te perguntar um monte de coisa. Só que em meio dessas perguntas, que eram perguntas muito bem elaboradas, muito bem, né, era uma elaboração muito boa, tá, nos diálogos platônicos você vai perceber muito isso. Chegava um momento em que o Sócrates ele encostava o seu interlocutor na parede, diante dessas perguntas, esse monte de perguntas que iriam fazer. Porque ele pegava exatamente sobre alguma certeza que a pessoa achava que ela tinha, né? Igual se a gente vai tratar de um assunto sobre o belo, sobre a beleza, né? Aí às vezes a pessoa chega, ela tem toda uma consideração de dizer que o belo é tal coisa, que ela considera que a beleza é de tal jeito, aquela coisa toda. Então Sócrates ele ia fazendo uma série de perguntas, porque o objetivo final na questão dele era a gente chegar nessa essência da beleza. Como eu disse para vocês, a beleza ou a discussão sobre o belo com certeza tem alguma coisa, algum momento em que nós vamos chegar naquele ponto de dizer assim que a verdadeira beleza, a verdadeira discussão sobre o belo está aqui. Esse é o ponto, né? Chegamos nesse ponto. E aí tinha várias discussões, beleza, justiça, a questão das virtudes, por exemplo, né? Era muito considerado também em meio a essas elaborações de perguntas. Sócrates então encostava o sujeito na parede, até que a pessoa ela acabava reconhecendo que no que ela achava que ela sabia muito, que pelo contrário, que ela era uma pessoa ignorante, né? A própria pessoa então reconhece a sua ignorância. Aí ele partiu para o método da maêutica. O método da maêutica vem depois da ironia, né? A maêutica tem a ver com o parir de parto mesmo, né? Porque Sócrates, ele considerava que ele era um parteiro. Ou seja, ele viu a sua mãe, todo o trabalho que a sua mãe fazia, que a sua mãe era parteira. Aí ele dizia assim, a minha mãe, ela paria, né? Ajudava a parir vidas, bebês, pessoas, né? Eu também sou um parteiro. Só que eu ajudo os jovens a parir ideias. Aqui é um ponto interessante, a parir ideias. Então, novamente vinha o Sócrates lá com as baterias de perguntas dele. Agora, essas perguntas, porque são assim, ele fez o sujeito chegar no ponto de ignorância, né?
com a sua ironia. Agora, nós chegamos num ponto em que ficou um monte de dúvidas, né, sobre determinado assunto. Então agora nós vamos procurar esse ponto, né? Esse ponto que nós vamos dizer assim que aqui está a verdade, né? Ou pelo menos vamos chegar num acordo, né? Que a verdade ela se encontra aqui. Aí você fazia uma bateria de perguntas, tá? Para a gente poder chegar, então, pelo menos aproximar da questão da verdade. E aqui vem um detalhe muito interessante, porque o Sócrates, ele acreditava, e ele trabalhou toda a sua filosofia em cima disso, de que essa verdade, né, ou essas verdades das coisas, do mundo, de tudo, elas se encontram dentro de nós, de cada um de nós. Então, o conhecimento do ponto de vista de Sócrates, ele se encontra dentro de nós. A sabedoria se encontra dentro de cada um de nós. O que falta é a gente colocar isso para fora, parir, né? Expor isso para fora. E para isso não é tão fácil assim, tão simples. Segundo Sócrates, então, por que ele foi esse mediador, né, de fazer com que essa coisa, né, com que a pessoa fosse capaz de extrair de dentro de si aqueles conhecimentos, né, da própria ciência, por exemplo, né? É preciso que haja um método para que esse tipo de coisa aconteça. Por isso que aqui nós temos uma educação socrática muito interessante. A educação que vai acontecer com crianças, que vai acontecer com jovens e assim por diante, numa visão socrática, parte do ponto de vista de que o professor, por exemplo, então, ele seria uma espécie de um mediador, né? Então, o professor não é aquele que vai chegar, né, por exemplo, num trabalho com crianças, ou com jovens, ou qualquer coisa assim, como se ele fosse um grande sabedor e que toda aquela turma que está ali não sabe nada, não tem conhecimento. Não. Ele teria que partir do pressuposto de que na sala de aula você tem uma série de pessoas que estão ali que têm graus de conhecimentos e muito graus de conhecimento. É no campo da arte, é no campo, por exemplo, do teatro, né? É no campo da música, é no campo do próprio conhecimento, por exemplo, da matemática, ou seja, as capacidades, né? Aquilo que as pessoas trazem dentro de si. Então, o Sócrates, por isso que em Sócrates tem aquela frase famosa, conheça-te a ti mesmo. É muito interessante porque o Sócrates ele partia de um princípio de que nós não nos conhecemos. E às vezes nós podemos passar a nossa vida inteira, isso é interessante, gente, sem nos conhecer, né? Porque você não conhece a sua essência, você não toma conhecimento sobre quem é você. Por exemplo, quantas pessoas que passam durante a vida e elas não conseguem descobrir as capacidades que elas têm, as suas potencialidades, né? Que o Aristóteles vai trabalhar a questão das potencialidades ou da potência das pessoas, né? Elas acabam não descobrindo porque também elas não testam, elas não... Às vezes a pessoa tem uma facilidade de aprender idiomas, só para dar um exemplo, ela tem determinadas facilidades que está junto com a pessoa, uma culinária, um exemplo, né? Que ela cozinha muito bem, ou seja, uma série de situações. No esporte, ela vai muito bem, ou jogando bola, jogando vôlei, ou qualquer coisa assim. E ela não explorou, por exemplo, esse tipo de conhecimento, de virtude, né? Isso aqui é virtude, é a arete grega, né? Essas virtudes que estão, por exemplo, que nós carregamos conosco, e às vezes nós passamos a vida inteira, né? Vai até o fim da vida, sem tomar conhecimento de tanta coisa importante que sempre esteve presente dentro da gente e que a gente, por uma série de falhas, né, às vezes até preguiça mesmo, né, para ser sincero, às vezes até preguiça. Tem gente, por exemplo, que tem facilidade para escrever. Gente, a gente tem que desenvolver esse tipo de coisa. Alguns têm facilidade, por exemplo, assim, poético, né, de escrever poesias, e assim por diante. Penso que é essa mensagem que Sócrates ele deixa
pra gente. Eu ainda vou gravar um outro vídeo sobre Sócrates, porque sobre Sócrates tem muita coisa pra gente tratar sobre ele. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo, ele não é um vídeo curto, os vídeos que eu venho gravando aí, tá? Peço até desculpas, que às vezes tem gente que não gosta de vídeos muito compridos, mas vale a pena, porque ao mesmo tempo eu não pretendo apenas vir aqui só passar o conhecimento para vocês. Como muitos vídeos que vocês vão encontrar no YouTube, mas eles passam apenas o conhecimento. Não, eu quero trazer uma reflexão. Nós temos que pensar na vida, pensar nas coisas, pensar no mundo, pensar em tudo, refletir sobre sobre esse mundo, sobre essa sociedade, sobre a nossa vida, sobre nós, né? Encerrando de vez, porque o Sócrates, inclusive, ele até dizia assim: uma vida não examinada não merece ser vivida. Uma vida não examinada não merece ser vivida. A gente não pensar sobre a vida, não refletir, não usar essa capacidade humana, essa capacidade que é uma doação divina para todos nós, que é a nossa cabeça, que é a nossa capacidade de razão, de pensar, de refletir. Se a gente não aperfeiçoa isso, nós estamos desprezando, inclusive, o grande presente divino para todos nós. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.